E aqui estamos com o Joaquim Gaivinha. Joaquim Gaivinha, sempre te conheci como um homem que, sempre com uma sensibilidade muito forte para as questões sociais e também políticas, mas para aquelas questões de injustiça social. Como é que isso nasceu em ti? Logicamente nasceu desde a minha nascença propriamente, porque eu infelizmente fui criado como todos, foi o mais novo de todos. A minha mãe teve 9 filhos e infelizmente na altura e na situação era muito grave, só eu e a minha irmã acima de mim sabíamos ler, porque todos os meus outros irmãos eram analfabetos. Uma vez perguntei ao meu pai porquê e o meu pai respondeu-me pura e simplesmente: a vida, filho, porque o meu pai eximamente escrevia e lia. Era inclusivamente o homem que fazia os requerimentos dos pescadores para a capitania e todos os requerimentos que o meu pai fazia eram aceitos pelo capitão do Porto como se fosse de um indivíduo absolutamente letrado. A parte disso, depois de verificar toda essa situação que me escalhava em relação à vida miserável que se levava, quando entrei para o Aires Borges, tive a sorte de entrar nos livros, mas também o azar de conhecer tanta gente ligada ao governo, principalmente dos indivíduos da PIDE, que me faziam absolutamente buscas consecutivas à cultura, a buscar os livros de homens, de escritores famosos, como Aquilino Ribeiro, como Jorge Amado, como tantos outros, como tantos outros portugueses, iam procurar as obras mais dignas que eram, inclusivamente de Aquilino Ribeiro, Quando os Lobos Uivam, de que eu tive o ensejo de mandar fazer uma réplica à apreensão que fizeram nos livros, com o título Quando os Lobos Julgam, a Justiça Uiva, porque é isso que é a realidade. E muitas vezes fui castigado pelos próprios agentes da PIDE, esses sicários, precisamente ligado à literatura, ligado à cultura, que era aquilo que nós procurávamos. E tantas vezes tive que vender tantas obras clandestinas que ninguém imagina. Precisamente por isso, foi tudo isso que me revoltou, foi tudo isso que fez nascer em mim uma revolta pelo governo que não dava absolutamente acesso nenhum à gente mais humilde, àqueles que necessitavam de ter, de facto, uma viabilidade, onde pudessem ter ensejo de ir ao ensino, e dava a outras pessoas que inclusivamente andaram por lá, mas como eram filhos de gente mais abastada, eram o que se chamam os burros da escola. Era o que se pode dizer na gíria, e era o que acontecia assim. E foi por isso, por tantas essas situações, e eu depois, inclusivamente, tive também o ensejo de conhecer muitas e variedíssimas pessoas aqui na Nazaré, que lhes chamavam as pessoas republicanas, que desde muito novo, desde os 12, 13, 14 anos, reconheceram em mim uma pessoa que merecia a estima deles. E até numa das vezes eu fui das pessoas indigitadas para, quando foi a eleição do Humberto Delgado, eu guardar votos para entregar a algumas pessoas que eles me deram, para eu entregar a algumas pessoas que me pedissem com uma determinada palavra-chave, quase código, tipo código, para lhes dizer, e então entreguei a algumas pessoas que ficará sempre comigo, e daqui não sairá os nomes de ninguém, porque terá que ser omitido positivamente. Joaquim... E daí veio toda esta minha situação, tanto quando foi a Comissão de Extinção da ISPID-DGS, eu fui o único indivíduo do Distrito de Leiria que fui responder nessa comissão contra a PIDE ao Tribunal de Alcobaça. Muito bem. Joaquim Gaivinha, agora para acabarmos, porque o tempo é o nosso inimigo, com todo esse passado, com tudo aquilo que presenciaste, viveste, soubeste, temos o Portugal que gostarias que tivéssemos? Ainda não conseguimos ter o Portugal que eu gostaria que estivéssemos, mas suponho que, enfim, claro que já não é um Portugal já diferente em relação à miséria existente nesses tempos, mas que ainda hoje precisaremos de fazer muito mais coisas para que seja um Portugal como deve ser para todos e não ainda para alguns, como atualmente ainda existe. Muito bem. Gaivinha, muito obrigado.
Nada. Para mim é um prazer estar sempre contigo, António Reis. Muito obrigado.